Olá, eu sou a Te Amo e Te Adoro. Vamos lá para uma conversa a respeito de fragmentos e fractais de almas que precisam de resgate, aprisionamentos, né? Os desdobramentos da sua energia em todas as linhas de tempo, espaço e dimensão que necessitam desse centro de cura, de transformação, de alinhamento para que você possa ser feliz e próspero nessa frequência e dimensão. Ativação de códigos de luz divino também, para o qual, né, muito se fala. Hoje, principalmente, eu trago muita informação no canal a respeito disso, das ativações de códigos de luz divino, dos portais de luz, DNA divino, que ele vem muito no sentido de 10 filamentos que são desconhecidos pela ciência tradicional, que é considerado DNA lixo, e que, na verdade, contém toda a informação do nosso código genético no que tange ao DNA divino, tá? E por que isso é importante? Porque abre portais para conexão com a memória e a reconexão com o superior, a reconexão com a divina presença eu sou, a reconexão com os poderes, né, divinos, a divindade encarnada, aquele que ativou os 12 filamentos de DNA, além dos 10 filamentos de DNA, além dos 2 conhecidos pela medicina tradicional, daqueles dois que foram mantidos apenas para que o ser humano pudesse operar, para que a partir de um espaço de limitação de poder pudesse se desenvolver e evoluir, porque houve abuso de poder praticado, seja por nós mesmos, seja por nossa ancestralidade humana, tá? Que encarnou nesse planeta, que veio nesse planeta como divindade. Então tinha os poderes, a mitologia egípcia é rica nessas informações, de fato aconteceu, os deuses egípcios, assim como as guerras, grego, todas as mitologias, tá? Hindu, trazem muito essa questão da colonização no planeta por divindades, por seres extraterrestres, que vieram com os poderes e que, né, alguns tinham imortalidade e tudo mais, mas os que não tinham imortalidade possuíam poderes divinos, seja poderes de cura, poderes de guerra, poder de destruição, poder de voar, enfim, várias questões. Cada divindade possui o seu conjunto de poderes, muitos sirianos, Andrômeda, arcturianos, tá? Principalmente sírios, as Pleiades, tá? As Pleiades, Pleione, 380 estrelas irmãs, não 7 como os seres humanos conhecem, porque existe todo um véu que cobre as estrelas para não serem identificadas nos planetas de consciência inferior e até mesmo por proteção galáctica espacial, porque a guerra que existe no planeta Terra não é apenas no planeta Terra, a questão da guerra, ela também sempre ocorreu e ocorrerá nas estrelas. Então existem planetas que foram totalmente destruídos por questões de guerra, que a vida se tornou inviável, tá? Tipo Lira, por exemplo, certo? E não só Lira, né? Orion foi parcialmente destruído, depois foi reconstruído. Então, hoje existe vida em Orion, mas houve um tempo em que a vida se tornou inviável em Orion por conta da guerra de Orion, que foi um holocausto no nível estelar, tá? Então, o que a gente precisa entender? Que não é só ser humano, não é porque é extraterrestre, porque é um ser estelar, porque é de uma origem superior, que realmente é do bem, que é bonzinho e tudo mais. A gente precisa ter muito discernimento, porque tem muitas forças, inclusive estelares, extraterrestres, que são completamente negativadas. Então, a busca por conhecimento, ela deve ser feita com responsabilidade, pedindo sempre um entendimento superior, a hierarquia de luz pura. Por isso que eu friso muito a questão da luz pura, porque não é, muitas vezes você pode se negativar completamente a partir de um centro de estar estabelecendo conexão com uma divindade ou com uma estrutura estelar, com extraterrestre, mas que não é da luz, que é completamente negativado. Então, existiram situações que culminaram em dor e sofrimento, bloqueio, aprisionamento de fractal de alma, fragmento de alma, seja por questões de guerra, seja por questões de aprisionamento, de abuso, de escravidão, servidão, submissão, tá? Como na roda de Sansara existiram muitas vidas em que nós experienciamos a questão da violência, seja como vítima, seja como agressor,
seja como algoz. Isso, a gente já esteve dos dois lados da força. Isso é muito importante para as pessoas trazerem consciência, porque tem muita coisa que não funciona hoje, porque vem desse espaço de ter adquirido karma negativo. Então é muito importante ter clareza do karma negativo, começar a trabalhar a dívida kármica, tá? Eu super recomendo o livro de Atom, do Hélio Couto, que explica muito sobre dívida kármica, pagamento de karma. E Elahiá é o dos 72 nomes de Deus, que trabalha justamente a questão de criar uma estratégia para o pagamento da dívida kármica, dividir em suaves prestações, todos temos. E os nossos fractais e fragmentos de alma precisam de resgate, que estejam no umbral, que estejam em dimensões onde haja muita dor e sofrimento. Existem muitas dimensões negativadas, inferiores, tá? O universo, ele possui, na verdade, 352 dimensões. Então, o conhecido do ser humano, que é quarta, quinta dimensão, terceira, quarta, quinta dimensão, ainda é um espaço muito inferior de consciência, tá? Ainda que a vida possa ser melhor na quinta dimensão, né? Ainda existe gradiente de dualidade até a sétima dimensão, então, no nível, sempre vai haver um gradiente de dualidade, porque existe o livre-arbítrio. Então, até os anjos têm livre-arbítrio, motivo pelo qual existiram os anjos caídos, né? Existiu uma guerra nos céus, Miguel e seus anjos batalhavam, né? Contra Lúcifer e os aliados dele, tá? Que queriam um espaço de evolução a partir de um centro que violava a lei e a ordem divina, motivo pelo qual a Terra entrou em quarentena, ou seja, ela ficou isolada no sistema planetário, porque, na verdade, a tônica é que nos universos existam as comunicações interestelares, interplanetárias, interuniversais, tá? Multiversais, só não existe aqui na Terra e está começando a abrir por óbito, está caindo toda essa barreira de frequência, que ela era muito mais forte, que a Terra foi colocada em isolamento planetário, estelar e universal, né? Para que pudesse, numa quarentena mesmo, para que pudesse buscar um caminho de evolução. Então, existiu muito uma questão de Miguel, o arcanjo Miguel, Micá, que é aquele que fez esse universo, né? Claro que uma ajuda dos 7 Elohims, tá? Certo? E com ajuda, por óbvio, ele não construiu o universo sozinho, né? Ele criou um plano para que a Terra pudesse ser resgatada, não só ele, como Sanat Kumara, tá? E porque a Terra ela estava envolvida numa escuridão, numa densidade muito intensa que culminaria necessariamente na destruição do planeta. Porém, os seres de luz, compadecidos, misericordiosos, né? Toda a criação é digna, toda forma de vida deve ser respeitada. O amor incondicional, ele traz isso, que o ser humano ele não tem noção ainda do que se trata o amor incondicional, motivo pelo qual é muito importante a gente ter contato e buscar conexões com seres de reinos espirituais, reinos superiores, para a gente desenvolver um sentido e um senso e uma referência de amor incondicional e de valores que realmente estejam mais em consonância com esse espaço evolutivo, com esse espaço do que realmente funciona, não só nesse planeta como fora dele, tá? Do que funciona nos universos. Então, o que é importante? Existem dimensões de vampiros, que é uma dimensão horrorosa, o que é canalizado, tudo, nada é criado, tudo é canalizado, seja bruxa, seja vampiro, seja zumbis, tá? Existe a dimensão mais perigosa e mais terrível que eu já estive para promover resgates em processos de cura, no xamanismo crístico angelical. Cura galáctica interdimensional foi na dimensão dos criminosos sexuais, então as vítimas vão parar nessa dimensão, assim como os criminosos, e ficam presos. Normalmente, no momento de desencarne, as condições de vida que você vem operando, você continua com aquela consciência e numa dimensão mais sutil, você continua vivendo aquela história, aquela vida. Por exemplo, os escravos, normalmente é preciso ter resgate, porque eles continuam ali, seja os feitores, seja os senhores de engenho, seja os escravos depois desencarnado, porque eles não entendem que eles estão livres, eles continuam experienciando aquela realidade como se eles estivessem vivos, e aí cria muitas dimensões, vidas simultâneas, vidas paralelas, vidas passadas, mas na verdade tudo que existe é o eterno agora. Então, é nesse centro que a gente deve buscar o entendimento das nossas vidas, fractais de alma, a limpeza, o resgate, a cura, para que sejam removidos da nossa assinatura energética, para que sejam alterados o nosso padrão de atração.
todo o sistema de condicionamento que você veio com determinadas situações que não servem ao bem maior, e que não servem ao espaço de evolução real, num centro de liberdade, contentamento, felicidade. Então, é bem importante trazer clareza, trazer cura, resgatar esses fractais, esses fragmentos de alma, para que você possa integrar. Tudo é você. Não importa em que linha de tempo, dimensão e espaço que você exista, né? É no mínimo 144 fractais de almas, mas cada vida que a gente teve é um fractal de alma. Ou seja, quem teve milhares de vidas na roda de Sansara vai precisar trabalhar, trazer consciência para as milhares de vidas. Quem teve centenas de vidas vai precisar trazer consciência para centenas de vidas. E aquela onde houveram situações de dor, sofrimento, tá? De aprisionamento em algum nível, de violência, de escravidão, de servidão, de submissão, tá? De trauma, vai precisar trazer cura para que você possa ser um ser íntegro. A partir do momento que a gente vai desenvolvendo esse espaço de integridade, o nosso inconsciente vai sendo remodelado, é possível a reprogramação, mas é preciso ter limpeza kármica, entenda? É preciso ter cura para os fractais de alma, fragmento de alma, limpeza kármica, cura kármica, para que você possa trabalhar de fato a reprogramação do seu inconsciente e de todos os padrões kármicos que você vem manifestando, seja família kármica, relacionamento, seja até um espaço mesmo que nem está num centro difícil, mas que quer evoluir mais, que pode... A gente é infinito, é ilimitado o nosso centro de manifestação mesmo encarnado nesse planeta. O que é preciso trazer é consciência, clareza, uma busca real comprometida com esse centro evolutivo encarnatório, de trazer... E não existe ascensão sem ter consciência total das suas vidas e limpeza kármica e cura kármica. Então, tem muita gente que acha que vai ascensionar e que não fez trabalho de cura de vida passada a partir de um espaço mesmo de experienciar aquilo, de limpeza profunda, de quebra de pacto, contrato, associação, de resgates efetivos daqueles fractais de alma, não vai ascensionar. Então, no espaço intelectual, não existe desenvolvimento real espiritual. O intelectual, ele é uma ferramenta que a gente, né, que serve de apoio, mas a partir do centro de mente humana, de ler livro apenas, de fazer processo de cura a partir de um centro de imaginar que aquilo está funcionando, ou de ter informações a partir de uma leitura de vida passada apenas de registros acásticos, quando você não foi até aquela frequência, não viu, não limpou, não integrou, não fez aquele luto, não fez aquela integração daquela parte perdida sua, aí a coisa toda ela fica, né, limitada, digamos assim, condicionada, e você vai precisar voltar a encarnar N vezes para poder fazer esse trabalho de limpeza. A lei e a ordem divina, é muito importante a gente trabalhar o conhecimento da lei e a ordem divina para que a gente não fique no espaço de ilusão, achando que está todo trabalhado na luz, todo curado, todo resolvido, e que a gente vai ter mais oportunidades e liberdade de co-criar determinado centro de evolução, tá? Por quê? Porque existem regras que elas são cogentes e que elas são inafastáveis. A nossa divindade interior tem consciência disso. Deus dentro, a centelha divina tem consciência de tudo aquilo do espaço real que a gente está, e não do que a gente pensa que está, ou não do que a gente se ilude, tá? Então, é nisso que o Cristo falava, tomar cuidado com os falsos cristos e falsos profetas, aqueles que vão mostrar um caminho que é um caminho de zona de conforto, um caminho mais fácil, um caminho mais confortável, que não vai levar a lugar nenhum. Então, é esse centro de comprometimento com uma cura real, com a busca real, com os resgates dos fractais de almas, tá? Que é importante realizar, tá? Então, assim, eu já realizei resgate de fractal de alma, que eu abri portal, fui naquela linha do tempo, retirei aquele fractal, mandei para aprisionamento, não eu apenas, né? Eu sou como instrumento humano, operando com toda a estrutura angélica e arcangélica dos seres de luz, comando Ashtar, tá? Então... A partir de um tubo de luz, eu retirei, na verdade, era uma criança que era vítima de abuso sexual, não abuso só sexual apenas, abuso de todas as formas, pelos aqueles que cuidavam dela, tá? Que era um casal homoafetivo. E aqui eu não tô falando de nenhuma restrição com relação à homoafetividade, eu tô falando apenas... as circunstâncias factuais desse determinado resgate, ok? Para mim, relacionamento é uma questão... opção sexual é uma coisa que não diz respeito a ninguém, exceto a própria pessoa. Tudo é lícito, né? Desde que seja de um espaço saudável para todos os envolvidos. Assim como existem casais heteroafetivos que o padrasto, ou o pai, ou o tio, ou o avô abusam da criança envolvida ali naquela dinâmica familiar, existe também o homoafetivo que vai passar por essa determinada situação. Aí vai depender de caráter,
tá? Do espaço das pessoas envolvidas que não tem a ver com a opção sexual delas. Então, eu não faço nem apologia à discriminação. Eu sinto que essa questão da opção sexual é uma coisa muito pessoal de cada um deve decidir aquilo que quer experienciar, existe liberdade para isso. E agora eu tô falando só dos fatos desse resgate específico, ok? Então, fui num tubo de luz, tá? Até aquele local, naquela linha de tempo, naquela vida, foi aberto o portal. Aí, nesse resgate específico, por exemplo, a criança estava sendo vítima de abuso sexual, então tinha um que estava abusando da criança e o outro, que era mais ou menos um casal que cuidava da criança, tá? Na verdade, eram duas meninas. E aí, o outro estava se masturbando, uma cena horrorosa, tá? Para mim, especialmente difícil, porque eu já sofri abuso sexual na minha infância, eu tenho uma história de vida muito, muito desafiadora, e eu usei isso todo para o meu desenvolvimento, para a minha superação, e não para viver no centro de vítima, tá? Então, é isso que faz a diferença entre as pessoas e os seres humanos. É isso que eu inspiro as pessoas a buscarem, o caminho de superação de quaisquer circunstâncias kármicas que tenham enfrentado ou que estejam enfrentando para um espaço de transformação pessoal. E aí, foi aberto um portal, encaminhado os dois foram aprisionados, que então vai para uma prisão nos reinos, né, que existem prisões espirituais, ok? E abracei a menininha assim, e aí um tubo de luz me puxou como se fosse um elevador até a nave de Ashtar Sharon, do Arcanjo Miguel, e onde a criança foi tratada, tal, e fui levada até a nave em segurança com a criança. Então, eu chorei muito. Foi um dos resgates mais emocionantes que eu já fiz, com total consciência, porque hoje eu saio do corpo com total consciência. Porque a gente tem vários corpos, na verdade a gente tem 72 corpos, né? As pessoas, elas se limitam muito. Então, assim, eu não posso ver Deus, ninguém pode ver Deus que será destruído. Isso não é verdade. Se você ler o livro A Chave de Enoque, lá em 1973, né, J.J. Hurtak, que escreveu esse livro, já viu Deus. Muita gente vê Deus, mas a gente não vê nessa forma física, porque a forma física não suporta de fato. Quando Deus quer aparecer para um ser humano, ele também aparece, porque tudo é possível. Mas aí ele diminui o gradiente de luz para que possa se tornar suportável a visão que nós temos e nós não sejamos destruídos. Então, assim, tudo é além. As escrituras, elas trazem informações, mas num espaço muito rudimentar do que realmente as coisas realmente funcionam. Porque era aquilo que o ser humano podia absorver naquela época. Então, tudo precisa ser atualizado. A sociedade e a humanidade evoluiu em tantos aspectos, por que não evoluir nos aspectos espirituais? Agora, voltando a esse resgate específico, foi muito emocionante. Quando eu voltei, eu chorei muito, porque foi, assim, uma redenção também de um espaço para mim que era muito difícil. A questão do abuso infantil, do abuso sexual, é um tema muito sensível para mim, que é algo que eu já experienciei nessa linha de tempo e que eu não recomendo, eu não desejo para o meu pior inimigo. Então, é isso. E aquele fractal de alma, então, aquela pessoa já não vai ter bloqueio por conta daquele fractal de alma em sofrimento, naquela dimensão e naquela frequência que estava acontecendo. Ainda existem bloqueios na vida da pessoa, mas aí são outras vidas e outras situações. Então, os pactos e contratos atinentes para que aquela pessoa, aquela criança manifestasse aquela consciência, aquela vida tão desafiadora, foram resolvidos, porque senão, por entrelaçamento quântico negativo e por atração, né? O padrão de atração, a assinatura energética, a pessoa poderia reproduzir a mesma história em outras frequências, tá? Então, assim, tudo se repete indefinidamente até que sejam quebrados os ciclos kármicos, e é por isso que precisa ter a cura multidimensional, intergalaxial, por isso que é preciso ter a quebra de pacto e contrato, que a pessoa desconhece por óbvio, já que são tantas vidas, tantas existências. Eu tenho trabalhado profundamente no meu processo de cura pessoal, de muitas vidas que teve dor e sofrimento, então tenho consciência de muitas vidas. Aí, se a pessoa acredita ou não, muda zero coisas, porque a verdade é verdade, não é minha verdade pessoal, é uma verdade superior, já que é esse meu compromisso. Meu compromisso é iluminação e ascensão real, né? E não de ficar de brincadeirinha, né? Porque chega um ponto que a alma, ela precisa desse despertar superior e de estabelecer um compromisso com a verdade superior, caixa alta aqui, inexorável, tá? Que é a verdade divina, a verdade de Deus, da consciência divina, da consciência superior, de Atom,
tá? E não a verdade do humano, que ela, por óbvio, que é parcial, já que o humano vive na parcialidade, na inconsciência, nas ilusões dos véus, nos véus de ilusão de Roda Sansara. Como esse, eu já fiz muitos resgates nas dimensões de criminosos sexuais também, que é bem pesado, dos vampiros. Então, às vezes, a pessoa tá na vida aqui como se ela nem tivesse alma, porque a alma dela tá aprisionada em determinada linha de tempo, espaço e dimensão por conta de um contrato, uma situação onde houve um vínculo emocional ali, foi instalado um chip, um implante, ou ela estabeleceu um contrato voluntariamente com uma consciência negativada e que a alma dela ficou aprisionada lá na dimensão dos vampiros. Então é bem delicado também, é um tipo de dimensão muito perigosa, não é um passeio no parque, essa questão de abrir portais, tá? Então foi sendo feito um trabalho de desenvolvimento muito grande, eu estudo muito, sou extremamente focada, eu trabalho muito desenvolvimento espiritual, experiencio muito, assim como o professor Hélio Couto, que eu considero meu mestre humano, tá? Então, assim, aprendi muito com ele, então é muito complicada a questão, né, do aprendiz de feiticeiro, o Hélio Couto que fala, aprendiz de feiticeiro, que acha que vai dar conta de fazer. Aí eu fui uma aprendiz de feiticeira, comprometida e pedi ajuda para o Hélio Couto. Então eu fazia os meus processos de cura no xamanismo crístico angelical, onde se expande a consciência e é possível acessar qualquer linha de tempo, espaço e dimensão, pelo menos da forma que eu opero e eu trabalho. Não é toda pessoa que opera com o xamanismo que consegue essa abertura, por óbvio, tá? Existem limitações, então não é porque a pessoa trabalha com xamanismo ou existe um centro religioso xamânico que você vai até lá e que vai conseguir resolver as questões como eu opero, porque eu vim para abrir portal e abrir consciência e trazer essa tecnologia espiritual para esse planeta. Mil beijos de luz, deixem seus comentários, deixem suas sugestões de temas para assuntos relevantes mesmo, porque só leitura e se eu não trouxer o conhecimento fica um pouco complicado, porque o que eu conheço, né, quase que não existe nos livros, porque é muito de experienciar. Assim como o Hélio Couto, ele ia numa dimensão de suicida para ele entender como é que funciona. Existe a dimensão, o Vale dos Suicidas, que é um lugar terrível também, o Vale Sexual, tá? Tudo dimensões umbralinas, terríveis, tá? Que é considerada os 7 infernos, e daí tem as 12 dimensões de umbral, mais 7 infernos, então é bem delicado, tá tudo dentro, tá? Então é por padrão de ressonância e a consciência que você tá no céu ou no inferno, não é fora. Mas você é naturalmente atraído para aquele ambiente onde existe esse desdobramento, toda aquela criação, tá, psicológica, kármica, negativa, corpo mental, corpo emocional, corpo kármico negativo, e que ficam ali presos naquela frequência, naquele holograma de dor e sofrimento, ok? Então, assim, o experienciar, ele vai trazer a realidade das situações, das pessoas, das energias, tá? Não é uma brincadeira, é muito delicado, é perigoso sim, mas é algo que alguém precisa fazer, e o trabalho da luz, ele precisa ser feito por aqueles seres de luz, ou que buscam a luz, né? E que estão comprometidos com esse espaço evolutivo para trazer formas de libertação e cura kármica, limpeza kármica, estrutura kármica, que permita a ativação do DNA divino e código de luz divino, e a ativação dos portais de luz positivos, né, a partir desse centro de limpeza e cura dos negativos, porque senão não tem como você ativar o que é positivo sem resolver aquilo que é negativo. Meu beijo de luz, gratidão, fiquem bem.